como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil. Aqui se trata apenas de fazer uma breve referência a essa recente exposição ao nu no Museu de São Paulo, em que um ator totalmente nu se expõe ao público, especialmente ao público infantil, e ainda as crianças, né, têm que ter o privilégio de se aproximar desse homem nu e tocá-lo, né? Qual seria a intenção de uma coisa dessa? O que eu acho estranho é assim, já houve aquela exposição no Santander, né? Recentemente parece que tramitou aí na justiça, foi proibido a princípio e depois foi liberado a apresentação de uma travesti, de um travesti que faria o papel de Jesus Cristo, uma peça, entre outras coisas. Já temos os macaquinhos, né, rodando pelo Brasil todo, né, e pessoas como Pirula, que se dizem cientistas, né, ainda são capazes de dizer que são fenômenos isolados. Puta que pariu, né? É nesses momentos que um tipo como Pirula prova que é realmente um cientista, né? O cara que sabe observar bem, né, os fenômenos contínuos. Então, é claro que essa coisa não é arte, e é claro que, não sei, no meu entender, eu não sou juiz, eu não sou um especialista em leis, mas quando o juiz proíbe uma situação, por exemplo, você tem lá uma pessoa que vai fazer uma peça que de certa forma vai desmoralizar o cristianismo, por exemplo, que nem esse a travesti querendo fazer o papel de Jesus Cristo. Jesus não é travesti, Jesus não é gay, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas é óbvio que quando você tem um travesti querendo por conta própria ou induzido por terceiros representar o papel de Jesus Cristo numa peça, fica claro que a intenção é desmoralizar o cristianismo. Portanto, se um juiz, diante de uma situação dessa, de um litígio desse, eu acho que ele não devia necessariamente proibir a peça, mas ele devia discutir, né, colocar essa coisa em outros termos. Assim, olha, do tipo, vai lá e expresse o que você bem entender. Só uma coisa, isso que você está fazendo não é arte. Você não vai empurrar goela abaixo da população que isso que você está fazendo é arte. É isso que tem que ser colocado. Porque daí as pessoas não têm que se sentir, vamos dizer assim, insensíveis caso não queiram assistir uma porcaria dessa, né? Eu acredito que as autoridades, as pessoas, os especialistas em leis e especialistas em arte deveriam se manifestar com mais inteligência nesse assunto. Porque, veja bem, um travesti representando Jesus Cristo numa peça isso não é arte. Arte é isso aqui, meu filho. Por exemplo, o Dostoiévski, a coleção de personagens dos romances do Dostoiévski só tem prostituta, só tem ladrão, tem assassino, tem psicopata, tem de tudo, até gay. Mas a questão é a seguinte: essas pessoas, elas nunca estão acima da situação. E as pessoas, os personagens, por exemplo, do Dostoiévski, eles não estão reivindicando para si meios de se sobrepor aos outros. Não estão necessariamente atrás de idealismo. Eles simplesmente estão se debatendo entre os seus problemas e a capacidade de se libertar deles. Ou então, pelo menos, a capacidade de tentar ser o menos mal possível, né? Todos os personagens do Dostoiévski, por pior que eles sejam, eles têm uma consistência interior que não os permite, vamos dizer assim, cruzar as fronteiras, né? Ultrapassar os limites. Porque eles sabem, né, como já nos Irmãos Karamazov, você tem a famosa frase de Dostoiévski, que é: se Deus não existe, então tudo permitido. Quem diz isso é o Starets Zosima, né? Um padre. Então, todos os personagens de Dostoiévski estão, né, podem até desafiar a lei, mas eles nunca tentam desafiar a realidade. E eles nunca acham que a realidade sua é uma coisa totalmente coerente e que deva ser, e que tenha plenos direitos de se expressar. Na verdade, eles sabem que eles estão repletos de coisas finas e de coisas miseráveis, né? Mais ou menos como aquele poema do Walt Whitman, né? Então, é assim que as coisas, é assim que a arte funciona.
Por exemplo, você pega lá o Lima Barreto. Lima Barreto era um homem que tinha um domínio da língua portuguesa e da arte literária. E é um homem que soube expor todos os problemas da índole e da consciência moral do povo brasileiro em forma de romances. Ou seja, a arte ali ela serviu para transmitir uma situação periclitante, uma situação que de certa forma não é boa, mas que precisa ser esclarecida. Em geral, as pessoas não estão prestando atenção, né, nessas situações, porque as pessoas têm que cuidar das suas vidas, têm contas para pagar, né, têm problemas para resolver e não estão necessariamente prestando atenção em todos os costumes, em todos os valores. A vida a prática, a vida cotidiana, tende a fazer com que esqueçamos, né, todos esses princípios, esses valores que praticamos, muitas vezes inconscientemente. Portanto, quando lemos um Lima Barreto ou um Machado de Assis, por pior que sejam os personagens dos seus livros, eles ainda estão usando a arte literária para transmitir problemas, né, dentro de uma nação, problema na consciência moral das pessoas, e também tentando e fazendo referência aos valores que podem estar ausentes ali, e valores em relação aos quais as pessoas deviam estar preocupadas. Então a arte é isso, ela está sempre mediando uma coisa e sempre tentando expressar uma situação e, de certa forma, abrindo possibilidades para que as pessoas não só se tornem mais inteligentes, mais perceptivas, mas que até tentem solucionar aquilo, né? Ou seja, a arte ela visa enunciar possibilidades de se atingir a verdade, possibilidades de bom caminho, né? Agora, um homem nu, deitado no saguão de um museu, né, exposto para o público e ainda fazendo parte do esquete, a aproximação de crianças para tocá-lo, o que significa isso? Qual que é a intenção disso? Bom, que isso não é arte, está claro. Agora, é uma coisa tão descarada, eu tenho a impressão que grupos como esses, eles tentam fazer uma coisa tão descarada para que as pessoas não percebam a intenção. Parece isso, né? Então, é óbvio que não só isso não é arte, como isso é uma espécie de provocação, né? Você vai tentar, vamos dizer assim, ir até as últimas consequências da indecência, né, e da degeneração dos princípios morais, dos princípios de bom comportamento, né, dos princípios, vamos dizer assim, do respeito em relação às idades, né, à capacidade de cada ser humano de sentir, de sofrer, né. Eles estão tentando passar por cima de tudo isso, esmagar tudo isso, né, para exporem-se, né, impor, né, a sua expressão, a sua suposta expressão artística, né, no sentido de que tentar fazer, inocular na cabeça das pessoas que isso é a expressão legítima de algum tipo de valor, né, ou de algum tipo de arte. Se é assim, por que não se levam as crianças lá para, em Roma, por exemplo, para que as crianças contemplem a estátua de Davi, o Davi de Miguel Ângelo, que é um homem nu, e que as crianças toquem nele? Não se faz isso, porque ela não é para isso. É para mostrar o nu humano, mas de uma forma decente, e não de uma forma indecente, como está sendo ali no banco, né? Não é um nu artístico, por exemplo, fica uma pessoa nua, um homem, uma mulher, e os alunos desenhando. Ali é uma espécie de provocação ao público, né? Uma tentativa de desmoralizar os bons princípios e impor uma indecência como se fosse uma coisa boa. Vocês estão vendendo porcaria, né? Vendendo atitudes que não valem, né, não valem nada, como se tivesse um valor supremo. E a arte, a boa arte, começa a ficar esquecida, começa a ficar no escanteio. Então, coisas como essa podem ser perigosas para a mentalidade das futuras gerações. Não que necessariamente isso possa acontecer, mas é um grande risco, e não se deve expor as crianças a isso, né? Aí não adianta vir pirula, mas com a distância de 2 cliques a criança pode ver coisa muito pior que isso, né? Como se já não houvesse
uma preocupação e uma tentativa de controlar esse tipo de acesso. Eu acho que tem que controlar. Inclusive, eu acho que muito da internet tinha que ser censurado, porque existem muitas pessoas que estão usufruindo da internet, são pessoas que não têm noção das coisas, são pessoas que estão dispostas a colocar os seus gostos pessoais, os seus desejos, os seus caprichos, né, acima de tudo, porque elas têm o direito de se expressar. Não é assim, né? A liberdade não quer dizer a liberdade absoluta, quer dizer a liberdade, aliás, a liberdade ela caminha junto com a responsabilidade. Por exemplo, no último livro ali do Roger Scruton, o último não, mas A Alma do Mundo, ele fala do perigo da inflação de direitos, né? Enquanto as pessoas têm a chance de se relacionar interpessoalmente e resolver os seus litígios, os seus acordos e desacordos entre si, né, não há necessidade de muita intervenção de lei, apenas a lei que garanta que as duas pessoas se resolvam. Agora, quando as pessoas começam a exigir que os direitos se expandam cada vez mais e o poder do Estado também se expanda, as pessoas vão perdendo a autonomia e vão largando tudo na mão do Estado. E cada vez mais grupos vão exigindo direitos para si, né? E chega ao ponto que as pessoas não conseguem resolver mais as situações, nem as situações mais práticas da vida, né? E aí, como cada vez mais grupos vão impondo seus caprichos, né, como coisas assim dignas de se tornarem lei, né, acontece esse tipo de coisa, né? Ou coisas piores aí por vir, né? Você começa a praticar indecências em espaços públicos, escandalizando crianças, né, dando um tremendo mau exemplo, sob a suposta alegação de que isso é um direito de liberdade de expressão, né, quando a liberdade de expressão pressupõe muita responsabilidade. Eu não tenho liberdade de fazer tudo o que eu quero, tá? Aliás, todo mundo pode fazer tudo o que quer e passar por cima das leis, mas é óbvio que nós não vamos fazer isso, né? Porque se um cara diz, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, beleza, vai lá e estupra sua irmã, né? Não vai fazer isso, obviamente. Ou seja, existe, independentemente das leis, existe nós, né, seres humanos, como diz o próprio Scruton, nós somos herdeiros de uma estrutura de bom senso, de inteligência e de capacidade transcendental, ou seja, de capacidade de perceber os limites das coisas, né? O fato de nós nos recolhermos e até evitarmos de praticar determinadas coisas é um poder que nós adquirimos sobre nós mesmos, né? O fato de nos obrigarmos a cumprir determinados compromissos de forma voluntária, a um dever que nos impomos voluntariamente, e aí é que está a responsabilidade, aí é que está a liberdade, né? E não em conferir direito de expressão para qualquer pessoa, para que a mesma imponha seus caprichos, né? E as pessoas ainda tenham que ser obrigadas a contemplar e aplaudir esse tipo de coisa, tá? Então era mais ou menos isso, né? Essas indecências que têm acontecido por aí sob o nome de arte, na verdade, são meras imposições de caprichos ideológicos, cuja finalidade é tentar não só, vamos dizer assim, sufocar a consciência moral, como degenerar a própria arte. É mais ou menos isso.